É, Desculpem pela falha técnica, né? Obrigado pela paciência. Vamos começar hoje nossa conversa sobre pesquisa de mercado. Nós vamos falar hoje sobre dois conceitos-chave que figuram como passos iniciais de qualquer empreendimento. Todo e qualquer negócio, ele é orientado, e eu diria até mais, eu diria não é nem só uma questão de negócios, é uma questão de organização. Toda e qualquer organização, seja empresarial, com fins lucrativos, naturalmente, ou alguma instituição sem fins lucrativos, uma instituição filantrópica, uma instituição de formação de seus membros, toda e qualquer instituição dessa, ela é orientada a determinados objetivos que têm relação direta com o público-alvo que dela faz parte. Toda e qualquer instituição humana existe baseada em desejos ou necessidades, ou até as duas coisas, de um determinado público-alvo. A segmentação, ela é um instrumento que nos ajuda a nos mexer melhor nesse sentido. Ela dá um certo norteamento sobre esse assunto, certo? E aí, o que é que a gente vai conversar hoje? Antes disso, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre as evoluções naturais, e eu estou chamando de natural, mas não é bem natural. O quanto a humanidade em si ela tem evoluído com o passar dos anos. Se em 1906 o nosso planeta achava o máximo o homem ganhar os ares, o homem voar, pouco mais de 100 anos depois, nós estamos literalmente mandando espaçonaves para outro planeta. Numa escala cósmica, a humanidade ela é um grão de areia. A humanidade não tem relevância absolutamente nenhuma. No entanto, a gente curte um bocado esse planeta. Então, algumas vezes de maneira não tão positiva, devastando, destruindo, interferindo em equilíbrios que não seria pertinente interferir. Mas em outros casos, se você parar para pensar o quanto nós fazemos coisas extraordinárias e o quanto nós mudamos em relativamente pouco tempo, é de bestificar, é de a gente, no mínimo, ficar assombrado com a nossa capacidade. Claro que às vezes para coisas boas, né? Aliás, claro que às vezes nem sempre para coisas boas. Mas ainda nessa perspectiva evolutiva, eu trago para vocês aí duas imagens em que elas têm essa segunda que eu estou falando, né? Em 2005, nós tivemos a nomeação do Papa Bento XVI. Em 2013, o novo Papa, o... Chega, fugiu o nome dele agora. Já pensou? Alguém me ajuda? O nome do novo Papa? É o Francisco, não é não? Olha aí, obrigado. Professor analfabeto na religião, né? Mas obrigado, viu, Ângela? O que aconteceu de tão diferente nessas duas imagens, nesse pequeno lapso de 8 anos? O que a gente pode dizer sobre isso? O que vocês estão vendo de tão diferente Aí de 2005 e 2013? eu vejo aí em 2013 um mundaréu de gente aí com telefone na mão, com tablet, sei lá. Muita tecnologia na imagem aí. É basicamente o mesmo ambiente, com quase o mesmo evento, né? Claro que é outra pessoa, mas a gente está falando de um dos eventos mais importantes do mundo. É a nomeação do líder de uma das maiores religiões do mundo. E em um lapso de 8 anos, a gente pode ver visualmente, nitidamente, inquestionavelmente, que houve uma evolução absurda na maneira que enxergamos as coisas. É só você pensar, quem tem um pouco. Quem pegou gasolina 2,50, por exemplo, lembra daquele 3310, que é aquele celular Nokia que tinha uma resistência praticamente eterna, em que você quebrava as coisas com o celular, diferente esses Apple que não aguentam uma quedinha hoje, né? Houve uma evolução absurda na maneira que nos relacionamos com a tecnologia. Essa evolução,
ela interfere no nosso comportamento. Inclusive, é curioso como muitas vezes as pessoas se preocupam muito mais em mostrar que estão acompanhando eventos do que viver estes eventos. Perceba a quantidade de gente olhando para as telas dos celulares nesse evento aí de 2013. É claro, não estou aqui querendo dizer que elas foram lá só se amostrar, mas eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que vive em função de se apresentar em redes sociais. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que tem determinados comportamentos orientados a essa aptidão tecnológica por cada vez se expor mais. E isso, gente, eu não estou querendo fazer com isso uma apologia contra a tecnologia. Se você olhar a imagem anterior que eu mostrei na evolução que tivemos entre 1906 e 2021, fica claro para vocês que eu sou, na verdade, um entusiasta desses avanços tecnológicos que temos. O que eu estou querendo comentar com vocês é simplesmente que estes pontos precisam ser considerados em uma avaliação sobre o empreendimento de vocês. Se vocês vão fazer uma pesquisa de mercado sólida, se vocês vão conhecer bem o teu público-alvo, você tem que considerar que ele está imerso num ambiente tecnológico que, de certa forma, direciona a maneira dele enxergar o mundo. Mas vamos lá. Vamos se aprofundar mais nisso? Perguntinha besta. Quem é o concorrente do McDonald's? Quem vocês acham que é? Bob's. Burger King, né? Bob's. Pizza Hut. Esse daí, ó, restaurante supimpa lá em Natal. Comeu, morreu. Nem cachorro come. Concorda com o McDonald's, pessoal? Você quer saber se esse restaurante é concorrente do McDonald's? Sim, quero. Eu acho que não. Pizza Hut, que não vende o mesmo produto do McDonald's, é concorrente? O Bob's tem especialidade em milkshake, né? Pelo menos é o campeão de vendas deles. O Pinheiro concorre com o McDonald's? Eu acho que não. Por quê? Vamos pensar juntos? Eu acho que Pode falar, Graziela. Desculpa, ele atrapalhei. porque o McDonald's, ele é mais para público-alvo que gosta de lanche, essas coisas. Já o Pinheiro atinge o público em geral, que é um supermercado e oferece várias coisas. Público em geral. Nessa nossa reflexão sobre pesquisa de mercado, e vocês que estão desenhando um plano de negócios, entendam que o pecado capital máximo é caracterizar o empreendimento de vocês como algo que atende ao público em geral. Na verdade, absolutamente nenhum empreendimento atende ao público em geral. Nem o governo. Porque o governo, quando lança os seus programas, tem os públicos-alvos específicos. Exemplo prático, campanha de vacinação, que está rodando aí e ela não é para todo mundo. Ela, na verdade, tem sido dividida em etapas, porque determinados segmentos sociais têm mais vulnerabilidade à doença e precisam ser vacinados prioritariamente. Entendem o que eu quero dizer? Ou ainda não? Vamos pensar mais. Vamos pensar no conceito de segmentação de mercado. Veja, quando você divide o teu empreendimento, quando você divide uma campanha publicitária na perspectiva de fazê-la de um modo que toque mais o teu público-alvo,
você tem que primeiro saber quem é o teu público-alvo. Ângela, você levantou a mão ou foi impressão minha? Não, eu tinha levantado para falar esse Fica à negócio vontade. aí do concorrente. Assim, eu não sei se eu tô no raciocínio certo. Essa questão aí, né, que você botou do Pinheiro, se é concorrente do McDonald's, né? Que foi a questão anterior. Isso, isso. Assim, no meu ponto de vista, depende. É muito complexa a questão de concorrente. Se tiver um McDonald's na cidade e tiver um Pinheiro, e essa padaria desse Pinheiro tiver ofertando algum sanduíche, hambúrguer especial, não sei, né? Porque o forte deles, sei que eles vendem outros produtos, né? Mas quando a gente pensa em McDonald's, a gente pensa logo em hambúrguer, né? Em sanduíches em geral. Então, assim, se tiver uma oferta de produto, posso dizer que ele é um concorrente direto. Agora, eu não sei se a questão da segmentação, se de serviço também, se entraria aí. É muito complexo. É bom que vai ficar bem claro agora. Tua colocação foi muito perspicaz, muito inteligente. Por quê? A gente tem não um público, a gente tem vários públicos. E aí é que tá. O Pinheiro, por exemplo, ele não consegue atacar todos os públicos. Mas de maneira pontual, ele tem focos, e esse foco, por ele atuar na estratégia da diversificação, esse foco acaba sendo um pouco mais pulverizado. Professor, você está falando grego para mim. Calma, calma, vou chegar lá. Essa parte inicial são provocações. O McDonald's, e aí eu já vou estar até antecipando alguns tópicos, ele trabalha numa perspectiva específica de refeições rápidas e supostamente baratas, certo? Então, não necessariamente a mesma pessoa que quer comer um sanduíche, ela tem fome de McDonald's. Talvez aconteça, talvez o relacionamento dela com essa marca seja específico e ela tenha essa fome em particular. Mas o público que tem fome pode ir num X-ratão lá na própria esquina, pode ir no shopping Tacaruna ou pode ir no Pinheiro. Veja, vai muito do que ele está buscando naquele momento em particular. Então, cabe a esses empreendimentos conhecer o seu cliente para ofertar o que eles estão esperando naqueles momentos específicos. Se você, pai de família, está querendo jantar fora, dificilmente você vai, especialmente no Pinheiro, atrás de um sanduíche em particular. Você vai lá por uma questão de conveniência. Você vai lá porque você aproveita e alimenta os seus filhos enquanto você ou sua esposa vai fazer determinadas compras. Você vai lá porque tem um cinema e, de repente, é um passatempo para as crianças. Você vai lá buscando não apenas alimentação, mas, percebam, considerando que os seus recursos são limitados, você que gastou dinheiro no Pinheiro, talvez não vá gastar mais lá no X-ratão da tua esquina. Não vai gastar mais indo no McDonald's ou outro empreendimento grande. Porque o teu público-alvo, as pessoas, elas não têm dinheiro infinito. Então, elas vão gastar em um local e, necessariamente, a partir desse momento que atenderam aquele desejo ou necessidade, elas não vão gastar em outro. Então, você que trabalha com alimentação, por exemplo, tem que compreender quem são, eventualmente, os teus concorrentes. Você que trabalha com entretenimento, você que tem um restaurante, o teu público-alvo não vai lá só comer, ele vai lá socializar. Então, é importante conhecer as indústrias, é importante conhecer outras coisas que estão dentro do teu negócio. Você que vende cachorro-quente lá na praça, por exemplo, de repente, o teu público-alvo, o teu cliente que te procura quase todos os dias, ele está procurando uma relação de proximidade. Ele está procurando uma familiaridade em que ele compra hoje e paga só amanhã. E aí,
Para oferecer isso, você tem que fazer o quê? Conhecer esse cliente. Essa é a maior importância do público, da pesquisa de mercado. Porque ela te aproxima dessas pessoas, fazendo você compreender o que elas estão esperando, quais são as expectativas dela e faz com que você reflita se você está, de fato, agindo em nome de alcançá-las. Mas antes de fazer essa pesquisa de mercado, é importante você estudar uma mínima segmentação desse seu público. Existem algumas ferramentas para isso. Você pode, por exemplo, estudar a geografia daquele teu empreendimento. No nosso caso em particular, o Vale do Jaguaribe, ele tem órgãos específicos que têm trabalhos discutindo a cultura da nossa região, como é que está a economia dela. O IPES está aí para isso. A demografia, ela é verificada no IBGE. Como é que está mais ou menos a idade das pessoas do Vale do Jaguaribe? Será que tem mais homem ou mulher consumindo? Qual o grau de instrução dessas pessoas? Perceba que são variáveis que vão direcionar o que é que você vai fazer no teu negócio. Se o teu público tem um grau de instrução um pouco mais elevado, talvez você não precise investir tanto nas instruções que aquele público precisa para consumir o teu produto. Mas se você vai fazer algo para um público que tem um grau de instrução um pouco mais limitado, talvez um negócio virtual não atenda tão bem. Talvez você tenha que, se for agir na lógica virtual, investir mais em explicar sobre as pessoas como é que funciona aquele negócio. Veja, a partir do momento que você começa a compreender essas variáveis, compreender a tua região, compreender como essas pessoas se posicionam por lá, o estilo de vida deles, os valores, qual é a cultura local. Será que aqui a gente trabalha na base do fiado? Será que aqui não? As pessoas entendem que esse negócio de fiado é inconveniente para o comerciante. Será que aqui as pessoas gostam de conversar enquanto comem? Não, aqui não. Aqui as pessoas são um pouco mais discretas. Aqui as pessoas não gostam muito de um profissional que se atrasa. Perceba que esses aspectos culturais, eles vão, inclusive, rechear quais são os valores mais importantes para o teu negócio. O que é que o teu público-alvo estaria esperando para o teu negócio, de fato, alcançar a missão que ele se propõe. E aí, gente, não adianta eu só segmentar com base nessas informações e eu fazer isso de uma maneira tão específica que acaba que o meu público-alvo, ele é muito, muito, muito específico e ele não tem relevância. Ele não é um volume alto o suficiente para que eu monte o meu negócio. Eu não tenho, por exemplo, corintianos o suficiente em Tabuleiro do Norte para montar uma loja oficial do Corinthians. Não faz sentido. O volume de pessoas não é tão alto. Pensem, além da relevância, na acessibilidade a esse público. Se você vai montar um negócio para o público evangélico, por exemplo, lembre-se que é um público que tem algumas restrições quanto aos ambientes que frequentam. Lembre que o público evangélico, de maneira geral, é um pouco mais seletivo quanto à decoração dos ambientes que faz parte, ao tipo de produto que é ofertado lá, ao tipo de público que frequenta também aquele local. E talvez aquele determinado público que você está mirando, ele não vai te aceitar tão bem por você não fazer parte dele. Se você vai, por exemplo, vender produtos LGBT, LGBTQI+, e você não se identifica com aquela maneira de viver, talvez aquele público não sinta empatia por você e não consuma de você. Do mesmo jeito pode acontecer com idosos. Como é que você vai vender uma bengala, por exemplo, se você nunca utilizou uma? Então, perceba, essas reflexões sobre acessibilidade, elas têm uma relação direta com a tua escolha de público. Porque se você não entende como aquele seu público-alvo pensa,
provavelmente você vai ter dificuldade de dialogar com ele. Tá claro até aqui, pessoal? Sim ou não? Tá mais ou menos. Ainda não, né? Mas eu ainda não terminei. Não. Ainda não terminei. Além da relevância e acessibilidade, a gente tem que pensar na rentabilidade. Será que aquele meu público-alvo tem capacidade financeira de pagar pelo produto que eu estou oferecendo? De repente, eu vendo um celular que ele é absurdamente bom. Ele é melhor do que o iPhone, mas ele custa 6 mil reais. 6 mil reais é mais barato do que o iPhone novo, mas ainda assim é um valor muito alto. Não necessariamente na cidade de Areia Branca eu vou ter público para esse tipo de produto. Outra coisa que eu tenho que pensar nessa minha reflexão sobre segmentação é a questão do foco. Eu não vou atender o público em geral. Eu vou mirar em alguém. Quando eu oferto o meu produto sem ter uma pesquisa de mercado, sem ter feito um estudo desse meu público, eu basicamente atirei sem mirar. E quando eu atiro sem mirar, talvez eu acerte, mas a probabilidade de eu errar é muito maior. E aí, gente, como é que eu faço essas verificações? Como eu falei agora há pouco, existem algumas fontes de pesquisa na própria internet, em que você pode sondar esse primeiro momento de uma pesquisa de mercado, você mais ou menos faz uma visão panorâmica. É como se você circulasse de helicóptero por aquele público. Aí você vai dar uma olhadinha no site do IPES, o ips.ce.gov.br, que é um instituto voltado a pesquisas econômicas. Tem uma aba específica de estudos socioeconômicos, estudo econômico propriamente, estudos geográficos. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha na tua cidade. De repente, você vai conseguir no IPES informações sobre tabuleiro preciosíssimas. Outra fonte, aí, ó, isso aí é um estudo do Perfil Municipal de Limoeiro do Norte. Esse estudo é de 2017, provavelmente vocês já conseguem um mais atualizado. O IBGE é uma excelente fonte de informações demográficas, mas o IBGE também tem outra natureza de informações. Aqui você consegue dados da economia, da educação, para saber, por exemplo, qual é mais ou menos a escolaridade do público de Limoeiro do Norte, Tabuleiro, ou seja, lá de onde você vai montar o teu negócio. A população estimada dele, a quantidade média de salário mínimo que essas pessoas ganham, essas informações são excelentes para você refletir sobre que tipo de negócio, que tipo de preço você vai cobrar das pessoas, que tipo de público você vai investir, se é mais em homens, se é mais em mulheres. Se eu vou fazer maquiagem para homens, por exemplo, eu talvez vou investir numa faixa X de preço para essas maquiagens. Mas se for em mulheres, talvez eu consiga identificar nessas fontes que as mulheres costumam ter um nível de escolaridade maior do que os homens. E aí, de repente, eu não preciso investir tanto na embalagem. E essas pessoas vão conseguir identificar melhor como é que o produto vai funcionar, inclusive por uma questão cultural, já que mulheres, tradicionalmente, elas têm mais reflexões e têm mais cuidados com a própria saúde. Essas perguntas, gente, sobre a segmentação, elas são a primeira etapa para eu começar a minha pesquisa de mercado. É a partir dessas informações que eu vou decidir, por exemplo, quanto é que eu vou pedir aos meus fornecedores. Qual vai ser mais ou menos a minha necessidade operacional. Quanto é que eu vou poder cobrar pelos meus produtos. Qual o máximo de desconto que eu posso dar para pensar melhor no meu fluxo de caixa? Qual a meta de vendas que eu posso ter? Como eu devo investir num pós-venda para não só vender, mas continuar vendendo? E aí, gente, eu preciso compreender que algumas determinadas fases do meu público, elas podem ser moda, né, passageiras, outras têm uma maior, vamos dizer assim, aplicação, elas são tendências, elas duram um pouco mais. A exemplo de produtos saudáveis, essa área fitness ela está super em alta e é uma tendência para os próximos anos.
Do mesmo jeito que, aprofundando isso ainda mais, há uma mega tendência de maiores cuidados com a terceira idade. O envelhecimento populacional tem sido uma realidade para choro do Paulo Guedes, né? Mas isso é outra discussão. O fato é que você não vai conseguir tratar todos os seus clientes de maneira diferente, por uma questão simples das suas capacidades operacionais. Você não vai conseguir dar um cardápio diferente para cada cliente. Talvez consiga em determinados ramos específicos, né? Quem vai trabalhar, por exemplo, com maquiagem, talvez consiga customizar e organizar um produto melhor com base no tom de pele, no aspecto financeiro e algumas particularidades mais manipuláveis nesse quesito. Mas você que vai trabalhar com comida, por exemplo, não necessariamente você vai conseguir fazer um produto específico para cada cliente. Então, é preciso conseguir mirar minimamente. O ideal é que você consiga mirar feito sniper. O ideal é que você consiga mirar bem direitinho para acertar, em particular, aquele teu cliente. Mas a realidade, para conseguir escalar o teu negócio, continuar vendendo e ter saúde financeira, a verdade é que você vai precisar, provavelmente, de um volume maior de pessoas consumindo o que você oferta. E aí é por isso que você tem que ter um plantel mínimo, uma quantidade de produtos mínimas que vão atender necessidades um pouco mais variadas. E aí, eu trago para vocês, eu não sei se vai dar para ouvir esse vídeo, um exemplo regional aqui nosso, a Dakota. Estamos subindo. Eu, você, todas as mulheres. Conseguem ouvir? Sim. Estamos subindo. Eu, você, todas as mulheres. Subindo sem pisar em ninguém. Subindo bonito, subindo no salto, mas com foco. Estamos subindo cada vez mais leves. Subindo livre de padrões, livre de pressões, em direção ao próximo passo e no nosso ritmo, da lança batida. A gente vai pra cima. Dakota, ser linda é ser feliz. Eu queria muito levar vocês na Dakota. Aquele lugar é massa. Mas aí, quem sabe antes da gente terminar o curso a gente consegue, né? Mas, gente, uma coisa massa na Dakota é porque ela consegue fazer uma rede diversificada de produtos distintos para cada público-alvo em particular. O universo Dakota ele é constituído por várias marcas. Algumas são um pouco mais populares, o produto é mais barato. Outras, o produto é um pouco mais refinado, o produto é um pouco mais caro. Outras é específico para o público mais infantil. Outras são mais específicas para mulheres que têm um tom de empoderamento e têm um quê a mais de liberdade. Então, a Dakota, ela tem essa característica, porque ela faz isso baseado em quê? Em reflexões que ela já fez pesquisando sobre expectativas do público-alvo dela. Então, o departamento de marketing, o departamento publicitário, essas reflexões, inclusive na área de gestão da qualidade que a Dakota faz, ela é 100% baseada em percepções dos clientes dela. Então, veja, qual é a melhor maneira de eu conhecer meu público-alvo? Conversando com ele, ora. Simples assim. Como é que eu faço para conversar com meu público-alvo? Ora, não tem segredo. Eu vou abrir um formulário de Instagram, eu vou abrir uma pesquisa no Facebook, eu vou ligar para essas pessoas, eu vou tentar catar informações que me deem uma maior proximidade dessas pessoas para eu entender qual é a expectativa delas do meu negócio. O que é que elas estão esperando? Porque, veja, voltando ao nosso exemplo inicial lá do Pinheiro, lá do McDonald's, talvez muitas pessoas que irão ao Pinheiro e não no McDonald's, elas fazem isso por questão de conveniência, por questão de preço, por questão de que lá no Pinheiro eu tenho uma rede maior, um leque maior de serviços. Então eu não vou no X-Ratão da minha esquina. Mas o meu dinheiro não é infinito. Então eu já gastei no Pinheiro, não vou mais no X-Ratão da esquina.
Essa é a pegada. Eu preciso, enquanto conhecedor do meu negócio, saber quem é o meu público, conhecer quais são as expectativas dos meus clientes e, a partir delas, ofertar serviços mais próximos do que ele está com expectativas disso. E aí, eu tenho que conhecer quem são os meus concorrentes para que eu não fique para trás, para que eles não ofereçam mais proximidade do meu público-alvo. Afinal, o objetivo máximo do marketing não é vender, é continuar vendendo, se relacionando. Vendas são a ponta do iceberg. O que o marketing de verdade quer é ter relações, é estar próximo do teu público, porque essa é a maneira de ele continuar vendendo. E aí, eu tenho que não só conhecer quem são os meus clientes, mas eu tenho que conhecer também quem são os meus potenciais concorrentes. O que é que eles fazem, como eles fazem, que preço eles cobram. Só assim eu vou ter melhores reflexões sobre que potenciais dificuldades eu vou ter. Afinal, no meu empreendimento, eu vou ter também recursos limitados. Eu não vou conseguir toda semana lançar um produto novo. Eu não vou conseguir todo dia estar dando um desconto maior para aquele cliente. Então, eu preciso conhecer sobre os limites daquele meu mercado, os limites que aquele meu público-alvo está disposto a aceitar ou não. E aí, gente, nesse quesito, eu tenho que conhecer os meus concorrentes de perto. Tem uma frase de Sun Tzu em que ele fala que aquele que se conhece não temerá o resultado de 1000 batalhas. Isso porque, se conhecendo, ele vai compreender a necessidade de conhecer também seus inimigos. E se ele não conseguir enfrentar os inimigos ao ponto de vencê-los, talvez a estratégia dele seja diferente. Que é um exemplo bem próximo de nós. Eu digo próximo não porque é uma pessoa daqui da gente, né? Mas eu digo porque é uma pessoa bem conhecida na mídia. O Silvio Santos não é concorrente da Globo. É tanto que, se vocês procurarem aí no YouTube vídeos sobre o Silvio Santos falando da Globo, ele vai demonstrar claramente que ele não tenta nem rivalizar com ela. O rival do Silvio Santos era a Record. A Record, ele não fala nem o nome, porque ele sabia que não conseguiria o posto de primeiro colocado na audiência. Então, ele brigava para o segundo lugar. E isso foi o diferencial dele por compreender limitações tecnológicas, limitações de capital, limitações de seus stakeholders, seus funcionários, coisas que faziam com que a Globo estivesse a anos-luz à frente do SBT. É claro que essa realidade hoje é discutível, né? A gente tem um cenário hoje um pouco distinto, mas é fato que a Globo era e continua sendo a número 1 em audiência, em produtos, e ela continua sendo o maior canal televisivo do país. Isso não significa que os outros canais são um fracasso. Compreendendo quem são seus concorrentes, você pode, inclusive, se posicionar melhor no mercado. Não necessariamente, pessoal, você não ter a gana de ser o número 1 é uma coisa negativa. Se tu vai montar um supermercado agora, tu já vai botar ele para bater de frente com o Pinheiro? Só se tu for louco. Um passo de cada vez. Claro que você pode ter a visão de ser o líder regional em vendas no Vale do Jaguaribe. Mas essa visão, ela vai ser um horizonte de longo prazo mesmo. Você não vai conseguir isso em 2 anos. Coloca um horizonte maior. Eu vou ser o líder de vendas no Vale do Jaguaribe dentro dos próximos 10 anos. É factível, 10 anos é um prazo bom. Apesar de não recomendável, né, nessa discussão de plano de negócios. Mas o que eu quero dizer com esse tópico, pessoal, é que vocês precisam compreender não só o público-alvo de vocês, mas os concorrentes, para assim agirem melhor nesse cenário competitivo. E aí, essas reflexões sobre os seus concorrentes passam, inclusive, por vocês tentarem qualificar os produtos dele. Eu coloquei aí nessa tabela uma proposta de reflexão. Você vai analisar os seus concorrentes
e vai colocar critérios neles. Quem é que oferece o preço mais baixo do mercado? Quem é que tem os melhores funcionários? Quem tem a maior cartela de produto? E aí você vai mapeando um pouco mais para conhecer, inclusive, quais são as fragilidades que você precisa bater de frente para superar e não ficar tão atrás ante os seus concorrentes. E aí, gente, tem uma estratégia que eu recomendo nesse quesito, que é o que a gente chama de cliente oculto. Se o teu concorrente te conhece e a relação daquele mercado não é tão amistosa, e ele pode interpretar negativamente a tua visita ao empreendimento, pede para algum amigo seu ir lá, pede para ele tirar umas fotos, pede para ele fazer determinadas perguntas. Professor, isso é errado, isso é antiético. Errado e antiético é você chegar lá mentindo e dizer que não tem nenhum interesse em montar negócio disso e daquilo. Não mintam. Mas eu recomendo que vocês compreendam melhor como é que funciona o mercado para agir melhor nele. Isso é uma estratégia que eu não chamaria de antiética. Eu chamaria de você conhecer o tabuleiro, conhecer o cenário, saber onde você está atuando. Afinal, essa é uma frase do Sun Tzu, que eu resumi agora há pouco, pessoal. Mas aí, eu vou pedir... Kelly, tá me ouvindo? Gilmário, tá me ouvindo? Sim, professor. Pronto, Kelly. Valendo 0,3 décimos. Leia esse slide aí para mim, essa frase do Sun Tzu, por favor. Consegue? É só para ler, professor? Oi? É só para ler? Só para ler. Vamos lá. Vou ganhar essas Aí, 3 décimos. Kelly desistiu? Hã? Kelly desistiu? Ah, ela ia ler? Pois leia, Kelly. Pode ler, Ângela, minha internet está falhando. Pode ler aí, vai. Vai lá, Ângela. Bora lá. Encaminhamentos práticos. Pesquisa de mercado. Ângela, desculpe, Ângela, acho que eu não fui claro mesmo. Eu quero que você leia essa frase do Sun Tzu. Desculpe. Esse estado aí. Pronto. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu, o nome dele é isso? Isso. Agora, valendo 3 décimos. O que é que você entendeu dessa frase? Eu acho que o conhecimento da gente e do mundo, no caso aí representado pelo inimigo, é um complemento. São duas faces de uma moeda. Não adianta você só conhecer o inimigo e não se conhecer. Você tem que saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. Assim como o inimigo, que no caso é o nosso concorrente, né? Perfeito. Inclusive, você conhecendo a você mesma e ao seu inimigo, sabendo que ele, naquele momento, tem mais força que você, provavelmente você não vai entrar no mesmo jogo que ele. Provavelmente, se ele tem uma tecnologia mais avançada que você vai investir, por exemplo, em qualidade no atendimento. Se ele tem produtos que são de qualidade muito superior à sua, talvez você invista em dar mais prazo para os seus clientes. Não faz sentido, apesar de você ter que conhecer e melhorar alguns pontos fracos seus, não faz sentido você viver em função de combater o seu inimigo onde ele é mais forte. Você tem que maximizar os pontos em que você é mais forte. E como é que você vai saber qual é um e qual é o outro? De novo, conhecendo o teu público-alvo. Porque, de repente, o teu cliente oferece um produto de maior qualidade, mas o teu público-alvo está mais interessado em preço. E como é que eu sei? Pesquisa de mercado. Como é que eu faço pesquisa de mercado? De novo, gente, conversando com os meus clientes, potenciais clientes. Não se trata só de vender.
depois que eu vendi, é importantíssimo eu buscar manter uma relação com esse meu público-alvo, manter um contato, perguntar, por exemplo, uma mensagem lá do WhatsApp, e aí, gostou do produto? E aí, o que é que você acha? O que é que eu posso fazer para melhorar? Claro, você vai tomar cuidado em como vai fazer essa relação para não soar agressivo ou desesperado. Esse é um exercício bem racional, diferente muitas vezes do ato de compra. E aí entra a arte de fazer uma pesquisa de mercado. Porque quando você vai conversar com o teu público-alvo, você vai fazer questionamentos que vai fazer com que ele reflita sobre por que ele comprou aquele produto. Se você perguntar a ele por que ele comprou aquele celular, provavelmente ele vai começar a matutar. Aí vai dizer, ó, porque o meu estava ruim, porque aquele ali estava barato, porque ele tem uma câmera, não sei o quê, um negócio mais Roberto Carlos, e a capinha dele é compatível com... Enfim, ele vai te dar uma explicação racional quando muitas vezes o que fez com que ele efetivamente comprasse aquele celular foi irracional. Foi porque na hora ele achou bonito e não conseguiu resistir. Foi porque houveram abordagens um pouco mais efetivas do vendedor que fez com que ele não resistisse à tentação de não comprar aquilo. E aí, veja, eu não estou dizendo que vocês, na hora de vender, têm que fazer essas coisas, porque isso é até perigoso para manter relações com seus clientes. Lembrem do que eu falei, que a meta do marketing não é vender, é continuar vendendo. Então, assim, perceba que essa construção de relações, ela precisa ser orgânica, ela precisa ser verdadeira. O que eu quero dizer com essa reflexão de agora é que na tua pesquisa de mercado, você tem que dar um certo desconto, porque o teu cliente pode dizer que faz uma coisa e, na verdade, na hora de comprar, ele fazer outra. Aí você me responde, porra, professor, aí lascou. Aí lascou. Eu tenho que adivinhar não só o que o meu cliente pensa, eu tenho que adivinhar também o que ele faz. Gente, não é adivinhação. Você vai fazer um levantamento de um conjunto de informações que vai te dar apontamentos sobre a melhor maneira de compreender o teu público. Sobre que tipo de comportamento ele tem mais potencial para ter. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou não só conversar com algumas pessoas que estão próximas a mim, compreender um pouco mais a fundo, em uma entrevista em profundidade, sobre o que é que elas estão esperando daquela empadinha que eu quero vender para elas, mas eu vou também averiguar como é que está o consumo de massa na minha região. O IPES pode me dar informações sobre isso. Eu posso entrar numa associação de padeiros e verificar que tipo de estudos eles fizeram sobre o consumo de massa no Brasil, por exemplo. E a partir dessas informações, lá de São Paulo, que talvez não tenham nenhuma aplicação aqui com o nosso Ceará, mas elas talvez possam me dar apontamentos, elas possam juntar pontas, juntar fios, para que a partir dessa junção eu consiga ter informações mais confiáveis sobre o meu público. E aí, gente, esse slide aí, ele é um resumo de tudo que a gente conversou hoje. Porque, basicamente, você vai conhecer o teu público, conhecer o teu potencial, confrontar as duas coisas, para, a partir desse confronto, caminhar mais por um lado, ou menos por outro, ou mais por um terceiro. E aí, confrontando essas duas coisas, você vai fazer o que a gente chama de FOFA, análise SWOT. Lembra que a gente viu lá em Fundamentos em Administração? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Nós vamos ter uma aula específica disso, em que vocês vão ver basicamente como é que faz esse tipo de análise. Mas, para esse momento, a minha sugestão, a minha, vamos dizer assim, solicitação para vocês é que vocês pensem nesses tópicos. Conhecer o seu público, conhecer o seu potencial, avaliar a distância entre uma coisa e outra, avaliar o que é que precisa mudar
e pensar a partir disso em quem são os seus concorrentes ou potenciais concorrentes. Quem são os fornecedores? Que é um assunto que a gente quase não ticou nessa conversa de hoje. Por quê? Não adianta nada o meu produto ser muito bom, o meu público querer esse produto, mas eu não consegui ele. Eu só consigo um fornecedor desse produto lá no Rio Grande do Sul. E ele manda o produto uma vez a cada 45 dias. E aí eu compro aqui, semana que vem eu deixo meu cliente na mão. Tem futuro isso? Pensem também onde vocês vão conseguir a matéria-prima para fabricar os produtos de vocês, ou quem é o fornecedor que vai revender para vocês o que vocês escolheram empreender. Ok, gente? Ângela, ficou um pouco mais claro? Ou não, ainda está escuro? Foi, Samuel. Agora, Samuel, eu não sei quanto aos meus colegas, mas desde lá do início tem uma coisa que está martelando na minha cabeça, que é essa questão do concorrente, do concorrente, né? Do exemplo que você citou lá do Pinheiro, porque assim... O exemplo que eu citei de quê? Do Pinheiro e do McDonald's. Certo, ótimo. Pronto, deixa eu ver se eu sei explicar. Porque quando a gente pensa em concorrente, eu não sei se com os colegas é do mesmo jeito, a gente pensa logo em concorrente direto.